Querido Pai, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra e pedimos ao Senhor que nada impeça o esclarecimento dela em nossa mente e no coração. Que a Tua misericórdia, a Tua compaixão possa ser abundante agora, e a luz existente na Tua Palavra venha iluminar a nossa vida e nos ajudar a sair daqui com a certeza que tivemos um encontro com o Deus Eterno Todo-Poderoso. E é para a Tua honra e glória que pedimos e agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias capítulo 1, verso 1 adiante. Leio. Neemias capítulo 1, verso 1 adiante. As palavras, versículo 1 a 4. Neemias capítulo 1, versos 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e também acerca da cidade de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amigos, por volta de 930, 950 antes de Cristo, após o reinado de Davi e de Salomão, levanta-se no trono o filho de Salomão, chamado Roboão. Até o governo de Salomão, o reino de Israel era um reino unido. Após Roboão ter assumido o trono de Israel, alguns conflitos políticos ocorreram, e de maneira que o suficiente para dividir o reino de Israel em dois territórios independentes. E ficou dividido da seguinte forma: eram 12 tribos. 12 tribos. Nesta divisão, por conta de uma contenda política entre eles, 10 das 12 tribos ficaram para o norte, chamado Israel. E 2 das tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul de Israel, e ficou conhecido como Judá. Roboão como rei de Judá e Jeroboão como rei do norte. Não sei se alguns de vocês se lembram daquela história do homem de Deus, o profeta de Deus, descrito como homem de Deus, não identificado pelo nome, mas que foi enviado até o reino do norte para advertir Jeroboão. Jeroboão, no reino do norte, ele havia se apostatado, a nação de Israel ao norte havia se afastado de Deus, e consequentemente, por conta deles terem se afastado de Deus, terem virado as costas para Deus, Deus não pôde mais protegê-los,
E a Assíria, no ano 722 a.C., invadiu Israel ao norte e dominou Israel, subjugou Israel. Ao sul ainda permanecia fiel a Deus Judá, onde a capital era Jerusalém. Ao norte a capital era Samaria. Por isso aquela desavença, aquele desacordo entre samaritanos e judeus. As duas tribos eram israelitas. No entanto, por conta dessa divisão e dos impasses religiosos, sociais e políticos entre eles, se tornaram inimigos. Judá ao sul ainda havia permanecido fiel por algum tempo, até o momento em que Deus levantou um profeta chamado Jeremias para advertir o povo de sua rebeldia, por terem se afastado de Deus e voltado às práticas indevidas, quebrando os mandamentos de Deus, quebrando o sábado, não guardando o sábado, transgredindo a lei de Deus, se afastando de Deus, virando as costas para Deus e voltando-se para os ídolos. Então Judá também estava na mesma direção de apostasia e de ruína que Israel ao norte estava. Deus enviou Jeremias para advertir o povo de Judá e dizer a eles: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, o mesmo vai acontecer com vocês do que aconteceu com Israel ao norte. E Jeremias advertiu que Babilônia viria e devastaria Jerusalém. Mas acontece que Judá não ouviu a palavra de Deus, não deu atenção à voz do profeta que Deus havia enviado, e consequentemente Babilônia, no ano 605, entrou em Judá e levou cativo cerca de 10.000 judeus, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque. Você se lembra da história do capítulo 1 de Daniel? Daniel e seus amigos foram levados nessa época para o exílio babilônico. É a descrição de Daniel capítulo 1. A profecia revelava o seguinte: que uma sentença de juízo cairia sobre eles, e eles ficariam exilados durante 70 anos. Quando termina então o exílio, agora entra a história de Neemias. Próximo do término do exílio, Deus então usa um homem chamado Neemias para fazer o quê? Reconstruir aquilo que a Babilônia havia destruído anos anteriores, e trazer de volta ao povo de Israel a terra santa, como eles chamavam, Jerusalém. O templo havia sido destruído, os muros da cidade haviam sido destruídos, e agora Neemias, creio eu, orientado por Deus, se torna um instrumento para a reconstrução do local de adoração do povo de Deus. Deus estava tentando reconstruir todas as coisas, inclusive a vida espiritual dos homens e mulheres de Israel, de Judá. Sabe, Neemias foi um grande homem. Neemias foi um homem de foco, de propósito, bem definido, bem esclarecido. Neemias se tornou um instrumento de extremo valor nas mãos de Deus, e ele fez valer a função, a missão e o ministério que Deus havia colocado nas suas mãos. Sabe, amigos, inclusive essa reconstrução dos muros na qual esteve à frente de Neemias é aquela da qual faz parte a profecia dos 490 anos. Lembra dos primeiros 49 anos? Lembra ou 7 semanas? Lembra da profecia do capítulo 9 de Daniel, que completa ali 490 anos? 7 semanas mais 62 semanas, depois mais uma semana repartida no meio. Lembra dessa profecia? As primeiras 7 semanas tem a ver com a reconstrução desse muro, e Neemias estava à frente da reconstrução dele. Mas eu quero destacar aqui, agora que vocês entenderam todo o contexto dos versos que nós lemos, eu quero destacar aqui 3 princípios que fizeram parte da vida de Neemias
e que deve fazer parte da vida daqueles que desejam fazer parte da seleção de Deus. Se você é um homem e mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, um adulto, se você é um ser humano que deseja fazer parte do time de Deus, da seleção de Deus, eu vou aqui destacar 3 princípios que fizeram de Neemias um homem capaz de fazer parte da seleção de Deus. O primeiro princípio é, e é isso que eu quero destacar nessa história de Neemias, o primeiro princípio é você ter o seu coração onde Deus tem o coração. Neemias tinha o coração exatamente onde Deus tinha o coração. Nós temos que fazer uma pergunta para entender isso. A pergunta é: o que é que Deus ama e o que é que Deus odeia? E com base nisto, desejar amar as coisas que Deus ama e desejar odiar as coisas que Deus odeia. Entende? O primeiro princípio que fez parte da vida de Neemias e que fez dele um personagem central, principal, importante ali na seleção de Deus é exatamente este: ter o coração onde Deus tem o coração. Quais são as coisas que Deus ama? Então são essas as coisas que eu quero amar. Quais são as coisas que Deus odeia? Então são essas as coisas que eu quero odiar. Não tem como fazer parte da seleção de Deus se nós amarmos coisas que Deus abomina, e se nós prendemos o coração naquilo que Deus odeia. Não tem como fazermos parte do time, da seleção de Deus, se não aprendermos a amar as coisas que Deus ama e a odiar as coisas que Deus odeia. Neemias tinha o coração onde Deus tinha o coração. E nesta circunstância, amigos, onde estava o coração de Deus? O coração de Deus estava em Jerusalém, estava na igreja, na reconstrução dos muros. E Neemias também tinha o coração em Jerusalém, na igreja e na reconstrução dos muros de Jerusalém. Como também Moisés, que tinha o coração na salvação do povo, e Deus tinha o coração na salvação do povo. Assim como Esther, a rainha, tinha o coração no povo de Deus, porque Deus também tinha o coração no seu povo. A segunda qualidade, virtude que fez de Neemias um homem capaz de fazer parte da seleção de Deus é o seguinte: enxergar as coisas como Deus enxerga, ver da maneira que Deus vê. Como assim? Não entendi. Vou te dar exemplos. O povo de Israel, de Judá, olhava para os muros caídos, era a única coisa que eles viam. A multidão e até mesmo os líderes ali de Judá olhavam para os muros derrubados e era tudo que eles conseguiam ver. Mas tem um detalhe: Neemias, quando olhou para aqueles muros, ele não viu os muros derrubados, como a maioria via. Ele viu os muros erguidos. Como o povo de Israel, lembra quando apareceu na história ali, no meio dos filisteus, um gigante chamado Golias, e o povo e o exército de Israel temeu, ficaram aterrorizados com aquele homem gigante e armado até os dentes. E eles zombavam do povo de Israel. Quem é que vai enfrentar este gigante? Quem vai ter a ousadia? Quem vai ter a coragem de enfrentar esse gigante, o gigante Golias? E o exército de Israel recuando-se, com medo, assustado, aterrorizados. Mas onde o povo via um gigante invencível, Davi, um baixinho com 5 pedrinhas nas mãos, via um gigante derrubado no chão.
ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga, porque Ele é o Deus do impossível. Assim como Moisés também, o povo ficou aterrorizado. Estava diante do mar imenso, mar vermelho, e atrás o exército de Faraó, vindo com as espadas nas mãos e com um ódio estampado no rosto. E o povo entrou em desespero e começou a dizer assim: por acaso não havia sepultura suficiente no Egito para nos enterrar? E por esta razão nos trouxeste aqui para morrer no deserto? Mas aonde o povo via morte e destruição, Moisés via um mar aberto. Amém. Ele via um mar que daria caminho para o povo passar entre eles ao pé seco. Ao pé seco. Ver as coisas, amigos, como Deus vê. O que você vê à sua frente? O que é que você vê? Me lembro também da história quando Israel estava ali próximo, na divisa com Canaã, cerca de 11 quilômetros para chegar em Canaã. Moisés então envia os espias, 12 espias. Os 12 voltam, contando as novidades. Depois de 40 dias, os 12 retornam. Dos 12 espias, 10 trazem notícias amargas, notícias ruins. E o povo ficou apavorado, mas Josué e Caleb trouxeram uma notícia agradável. Não, vamos entrar nessa terra, porque Deus será conosco. Onde os 10 espias via terror, morte, desespero, angústia, derrota, os 2, Josué e Caleb, viam a terra conquistada. Amém. Onde eles viam gigantes, Josué e Caleb viam simples soldados perdendo uma guerra. Chegaram ao ponto de dizer assim: perante esse exército numeroso, grande, gigante e armado até os dentes, comparando com eles, nós não passamos de meros gafanhotos. Foi o que o povo disse. Foi o que os espias, os 10 espias disseram: somos como gafanhotos. Mas onde esses espias enxergavam-se como gafanhoto, Josué e Caleb, ele via o anjo do Senhor na frente, com a espada da vitória. Enxergar como Deus enxerga, com os olhos da fé, ver a vitória antes de tê-la alcançado, ver os inimigos derribados ao chão antes deles serem derrubados, ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga. E Neemias via os muros levantados. O terceiro princípio ou virtude, qualidade que fez de Neemias um homem capaz de fazer parte da seleção de Deus é, amigos, aprender a chorar pelas coisas que Deus chora. Diz o verso 4 que quando Neemias ouviu o relato do sofrimento do povo de Deus e da destruição dos muros, diz o verso 4 que Neemias pranteou-se, chorou pelo povo de Deus. Mais tarde, mais à frente na história, a gente encontra Jesus entrando em Jerusalém e com lágrimas nos olhos, chorando por Jerusalém. Na tumba de Lázaro estava lá Jesus também chorando pelo povo, chorando pelo sofrimento, por causa do sofrimento humano nessa terra. Eu pergunto, pelo que você tem chorado ultimamente? Você tem chorado por aquilo que realmente vale a pena chorar? Você tem chorado por aquilo que realmente tem valor e por essa razão vale a pena ser chorado? Você tem derramado lágrimas por algo que vale a pena derramar lágrimas? Pelo que você tem chorado? Você tem chorado porque você ganha pouco? Você tem chorado por causa de um amor não correspondido? Você tem chorado porque alguém te abandonou, pela dor da rejeição?
Pelo que você tem chorado? Por objetos, por coisas, por fama, por pessoas, por trabalhos, por funções nessa vida? Pelo que você tem chorado? A pergunta é: vale a pena? Um dia Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, e quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele já estava no fim da vida. E sabe, amigos, Salomão, no capítulo 1 de Eclesiastes, o capítulo é feito de 12 capítulos, o livro é feito de 12 capítulos. No capítulo 1, Salomão, ele diz assim, ele já começa o livro dizendo: tudo debaixo do sol é vaidade. E ele complementa, depois ele diz assim, é que as pessoas correm atrás do vento nessa vida. Salomão, como um homem experiente que viveu de tudo e um pouco mais nesta vida, ao chegar no fim da vida, olhando para trás, ele então escreve com muita autoridade: é tudo nessa terra, tudo não passa de vaidade. Você quer ver um exemplo? Escuta só. Eu já vi gente fazer. O que aconteceu é o seguinte: a pessoa sonhava, se sentia infeliz e sonhava em casar-se. E ela acreditava que após ela se casar, ela seria feliz. O vazio seria preenchido. E quando ela se casou, sabe o que aconteceu? Com o tempo, ela descobriu que o vazio permaneceu. Então chegou à seguinte conclusão: já sei, a família está incompleta, faltam os filhos. Depois que os filhos vierem, eu vou ser feliz e o vazio vai ser preenchido. Sabe? Então os filhos vieram. Logo depois de algum tempo, ela descobriu uma coisa: o vazio permaneceu. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: o dia que eu ficar rico eu vou ser feliz. E tem pessoas que acabam ficando ricos. E muitas delas, sabe o que fazem? Amarram uma corda em algum lugar e também no pescoço e se lançam, porque o vazio permanece. Agora, sabe por que isso acontece? A palavra de Deus ensina que, a revelação ensina que existe um vazio no coração humano que foi colocado por Deus e que só pode ser preenchido com a presença dele. Só que a gente confunde as coisas e começa a querer preencher esse vazio com coisas, objetos, pessoas, funções, dinheiro, e passa a vida toda lutando para ser feliz e não consegue, e chega no fim da vida como Salomão e olha para trás e diz o quê? Tudo é vaidade, corri atrás do vento. A sua felicidade só depende de uma coisa: de Jesus Cristo. Amém. Você não depende de ninguém e nem de nada para ser feliz. O dia que você aprender isso, a sua vida vai sofrer uma revolução. E Salomão, então, terminando o capítulo, o livro de Eclesiastes, lá no último capítulo, então ele termina dizendo assim, no último capítulo, no capítulo 12, ele diz assim: a suma é, ou seja, em outras palavras, depois de tudo que eu disse aqui, que tudo é vaidade, na verdade existe uma coisa debaixo do sol que vale a pena. Em suma é, ou seja, existe somente uma coisa nessa terra, debaixo do sol, que realmente vale a pena. E o que é? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salomão está dizendo: eu não sei o que aconteceu na sua vida. Estou traduzindo o que Salomão diz, traduzindo na minha linguagem, na linguagem de hoje, na minha versão, tá? Particular. Salomão disse: eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu sei que muitos de vocês estão com um casamento fracassado. Eu sei que muitos de vocês estão com problema com os filhos. Eu sei que muitos de vocês estão com problema de emprego. Eu sei que muitos de vocês não ganharam muito na vida. Eu sei que muitos de vocês não tiveram muitas oportunidades. Eu sei que muitos de vocês sofreram muito nessa vida.
Mas eu tenho algo a dizer. Salomão, então, com muita ênfase, ele diz: a suma é, só tem uma coisa que vale a pena nessa terra: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém. Ah, se tivéssemos descoberto isso na infância, quanto sofrimento evitaríamos ao longo da jornada nesta vida, ao longo da peregrinação no deserto desta vida. Ah, se todos entregassem a vida a Cristo já quando criança, quando adolescente, quanto sofrimento pouparia ao longo da sua existência. A razão de vossa infelicidade, amigos, é porque buscais a felicidade longe de Cristo. Aprender a chorar pelas coisas que Deus chora. Aprender a derramar lágrimas por aquilo que realmente vale a pena. Por aquilo que Deus é capaz de derramar lágrimas. Essas três virtudes fizeram de Neemias um homem da seleção de Deus, do time de Deus. E eu pergunto: alguém aqui essa noite que gostaria de fazer parte da seleção de Deus? Alguém que gostaria de fazer parte da seleção de Deus aqui? Amém. Ou você vai continuar vivendo do seu jeito, de maneira que e Deus pode fazer qualquer coisa em nossa vida, qualquer coisa. Principalmente se for a regeneração, a transformação do coração. Ele pode dar poder para você ser vitorioso. Você acredita nisso? Acredita nisso? Eu acredito, porque eu sou um testemunho vivo disso. Eu quero fazer essa oração agora por você e pedir que Deus trabalhe em seu coração para que um dia você se torne como Neemias, um homem e mulher que faz parte da seleção de Deus, que entra para o time de Deus para ser vitorioso junto com Ele. E você pode acreditar, porque a mão do Onipotente é tão poderosa, que Ele é capaz de fazer o impossível na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela mensagem de encorajamento, usando como exemplo a vida de Neemias. Obrigado, Senhor. E que a experiência de Neemias seja a nossa própria experiência de vitória, de batalha vencida. E que os teus anjos e que o teu Santo Espírito nos acompanhe em toda a jornada da vida. A esses amigos e irmãos que vieram aqui à frente de maneira especial, que o Senhor os abrace com afeto, com carinho, com amor de Pai e também com o amor de Deus. Que o Senhor ampare-os, os abençoe, proteja de qualquer perigo e trabalhe em seus corações para que eles sejam um Neemias do nosso século XXI. E que possam ter o privilégio de um dia poder também descer as águas batismais com a vida consagrada e mergulhada no teu amor e bondade. E é com essa certeza, Senhor, é que eles agora são entregues em tuas mãos, para que o Senhor faça a obra que precisa ser feita. E é nos méritos do Senhor Jesus Cristo que suplicamos. Amém, Senhor. Amém.